Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo da nossa playlist de matemática básica. E na aula de hoje nós vamos falar de subtração, a nossa segunda operação básica aí. Na subtração, pessoal, fazendo uma relação com a aula passada, né, a aula de adição, nós vamos fazer um desenho aqui para explicação de um quadrado, né, que representa também uma caixa, assim como na aula anterior também. Vamos supor, pessoal, que dentro dessa nossa caixa nós temos duas tampas de caneta que estão guardadas lá. Duas tampas aqui estão guardadas dentro dessa nossa caixa. Se na soma, né, na adição, nós adicionamos, né, por exemplo, eu coloco mais uma, então eu tenho 3. Se eu colocar mais duas, eu vou ter 4 e assim por diante. Na subtração, nós vamos retirar essas tampas da caixa, entenderam? Então, por exemplo, se eu tenho duas tampas na caixa, se eu tirar uma, eu fico com somente uma tampa dentro da minha caixa. Se eu tenho agora 3 tampas na minha caixa e eu tirar aqui uma, eu vou ficar com 2 tampas dentro da minha caixa e assim por diante. Se eu tivesse 4, 5, enfim. Agora, pessoal, fazendo a explicação com símbolos, vamos supor que eu tenho aqui pensando também em dinheiro, que facilita um pouco para quando a gente vai fazer essas operações de subtração. Vamos supor que eu tenho aqui R$2, cada bolinha representa R$1, e eu vou subtrair, né? Eu vou gastar R$1. Se eu tenho R$2 e gasto 1, sobra para mim apenas R$1. Se eu tenho, por exemplo, 3 e gasto 1, sobra então R$2. Agora, pessoal, fazendo essa mesma operação, mas colocando aí já com números, né? Para ficar mais prático também da gente enxergar isso. Então, se eu tenho 1 e gasto 1, sobra 0 para mim, não sobra nada. Se eu tenho 2 e tiro 1, aqui vai sobrar 1. Se eu tenho 3 e gasto 1, sobram aqui 2. E assim por diante, né? Aqui então uma explicação, né, do processo de subtração. Então a subtração ela é o contrário da soma, né? Se na soma eu adiciono e aí, por exemplo, eu passo a ter 3, na subtração eu retiro. Agora eu tenho 2, se eu retiro o outro, eu tenho 1 e assim por diante, beleza, pessoal? Agora, pessoal, já um tópico, né, que eu quero abordar aqui na subtração, que é muito importante, vai facilitar muito nos exercícios, né, quando nós formos desenvolver aí as contas, né, de subtração, que são os números negativos. Vamos dar uma olhada agora nos números negativos. Certo, pessoal? Vamos lá, então, números negativos, um tópico muito importante da subtração que nós vamos abordar agora. Para entender bem os números negativos, vamos pensar de novo na nossa caixa. Então, eu vou fazer o desenho aqui, um quadrado. Essa é nossa caixa. E dentro dessa caixa, pessoal, nós temos duas tampas de canetas. Para a gente começar a entender essa questão dos números negativos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceria se nessa caixa que eu tenho duas tampas, eu fosse retirar 3 tampas? No que resultaria isso? Então, eu tenho duas tampas guardadas na minha caixa. Eu tiro uma, sobra uma. Se eu tiro a segunda, não tem nada. E eu tiraria uma terceira. Eu tenho 2 e tiro 3. Como que eu responderia essa questão? Fazendo de uma outra forma, seria isso. Eu tenho 2, tiro 3. Com quantas eu fico? É bem difícil, né, da gente dar uma explicação para isso, pensando em tampa, em algo físico. Assim, mas fica mais fácil já, né, da gente entender como funciona os números negativos quando a gente pensa em dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui R$2. Se eu gastar R$3, com quanto eu fico? Eu vou ficar com menos R$1. Se eu tenho R$2 e gasto mais do que eu tenho, eu vou ficar devendo. Então, quando pensando em dinheiro, pessoal, esse negativo ele se transforma em uma dívida. Por isso que é mais fácil da gente entender os números negativos pensando em dinheiro, porque a gente traz o conceito de dívida.
Então, se eu tinha R$ 2 e eu gastei 3, eu vou ficar devendo R$ 1, entenderam? É uma forma mais fácil da gente entender os números negativos. Uma outra coisa que é importante também aqui nos números negativos, pessoal, que diferente do processo de adição que a gente viu na aula passada, que a gente viu aquele processo de comutação, né, a mudança da ordem dos números, isso não acontece nos números negativos, não, né, na subtração. Na subtração, a subtração ela não comuta. Eu não posso alterar os números porque eu mudo o resultado. Vamos deixar separado aqui, né, um parênteses na aula para a gente entender bem isso. Então, só retomando, o que era a comutação na soma? Por exemplo, se eu tenho 2 mais 3, isso dá 5. Se eu tenho 3 mais 2, isso também vai resultar 5. Então, eu digo que a soma, ela comuta, porque eu posso mudar a posição dos números e o resultado é o mesmo. 2 mais 3 dá 5 e 3 mais 2 também dá 5. No entanto, pessoal, se eu faço com a subtração essa mesma conta, o resultado não é o mesmo. Por exemplo, se eu tenho R$ 3 e gasto 2, sobra para mim R$ 1. Agora, se eu tenho R$ 2 e gasto 3, se eu gastei mais do que eu tenho, eu vou ficar devendo, pessoal. Eu vou ter uma dívida de R$ 1. Então, aqui o resultado ele é positivo e aqui o resultado é negativo. Então, por isso que é muito importante esse conceito também de números negativos, para a gente entender que a subtração ela não comuta. Se eu altero a posição, né, a ordem dos números, eu vou alterar também o resultado da minha conta. Isso fica mais claro, pessoal, com alguns exercícios que nós já vamos fazer e que eu vou dar o início nesses exercícios e vou deixar como sugestão para vocês. Fazendo todos esses exercícios, vocês vão perceber sozinhos, né, que a subtração ela não comuta. Se você altera a ordem dos números, você vai alterar também o resultado da sua conta. Subtraindo do 1 ao 10 e do 10 a 1, que seriam os exercícios bem básicos, uma espécie de tabuada mesmo da subtração, para fixar bem esse conceito, né, de subtração, esse processo, e também dos números negativos. Quer ver só? Primeiro, nós começamos com 1. 1 menos 1. Se eu tenho R$ 1 e gastei R$ 1, não sobra nada, eu fico com 0. Se eu tenho R$ 1 e gasto R$ 2, eu vou ficar devendo R$ 1. Se eu tenho R$ 1 e gasto R$ 3, eu vou ficar devendo R$ 2. Assim por diante até o número 10. Então, se eu tenho R$ 1 e gasto 10, eu vou ficar devendo R$ 9. Então, nós vamos fazer, né, essa subtração, 1 menos 1, 1 menos 2, 1 menos 3, para o 4, 5, todos os números, até o 10 já é o suficiente, pessoal, já está ótimo fazendo até o número 10. O próximo seria 2 menos 1, então se eu tenho R$ 2 e gasto 1, sobra R$ 1, então é positivo, é um saldo positivo que eu tenho. Se eu tenho R$ 2 e gasto os R$ 2, eu fico com 0, eu gastei tudo que eu tinha. Se eu tenho R$ 2 e gasto R$ 3, eu vou ficar devendo R$ 1, por isso negativo. Assim por diante, até o 2 menos o 10, que vai dar menos 8. Se eu tenho R$ 2 e gasto R$ 10, eu fico devendo aí R$ 8. Fazendo todos esses exercícios, pessoal, eu não vou fazer todos eles, né, porque senão o vídeo fica muito extenso, e são exercícios bem simples. Então fica mesmo a sugestão que você faça isso, né, deixe anotado aí no seu caderno de estudos todas as anotações que você faz da aula, e também faça esses exercícios para fixar bem esse conceito de subtração. E fazendo esse exercício, você vai perceber essa questão dos números negativos, né, obviamente, e você vai perceber que na subtração ela não comuta, porque, por exemplo, nesses dois exercícios que nós já fizemos, né, nesse início dessa tabuada, a gente já consegue perceber isso. Porque aqui, por exemplo, se eu faço 1 menos 2, dá menos 1. Agora eu vou trocar o lado, 2 menos 1, e dá mais 1. Então, mudando a posição dos números, o resultado também altera. Por isso aí que a subtração, ela não comuta, entendeu? Agora, só mais um para fechar, seria o do 10, né?
fazendo, é óbvio, né? Você que está fazendo o seu caderno de anotações aí, né? Seu caderno de estudos, faz para todos os números. Aqui eu vou ir direto para o do 10, para não ficar um vídeo longo, muito maçante. Então, se eu tenho R$10 e gasto R$1, eu fico com R$9 positivos. Eu tenho R$9 ainda. Se eu tenho R$10 e gasto R$2, eu fico aí com R$8. Se eu tenho R$10 e gastar 3, sobra para mim então R$7. Assim por diante, até finalmente o 10 menos o 10, então eu tenho R$10 e gastei R$10, eu fico então com 0, gastei tudo aquilo que eu tinha. Fica a sugestão então, pessoal, faça todos esses exercícios, deixe anotado no seu caderno, que vai ajudar bastante, principalmente quando nós formos fazer uns exercícios mais complexos, né, nas aulas que vem aí, são exercícios mais complexos, com números maiores, mas fazendo isso já vai te ajudar bastante a fazer, porque você vai ver que não muda nada, você faz essas subtrações bem simples, mesmo para contas mais complexas. Então tá aí a aula de hoje, pessoal. Não esquece de deixar aquele gostei no vídeo, se inscreve no canal, que vão vir mais vídeos aí de matemática básica e de matemática no geral. Beleza, pessoal? Valeu pela aula de hoje e até a próxima!